Cumprimento a Igreja com a paz do Senhor. Mateus, capítulo 7. Eu quero ler convosco dos versos 1 ao 6. Mateus, capítulo 7, versos 1 ao 6. E quero também convosco dar seguimento ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, o ensino mais básico de toda a vida cristã. E hoje falar convosco sobre a autojustiça. A autojustiça. Este é um tema muito controverso, é um tema muito mal entendido, é um tema que mete pavor a qualquer pastor pregar, mas vamos lá, amém? O Santo Espírito vai ajudar. Mateus capítulo 7, versos 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem, e voltando-se vos despedaçem. Amém? A autojustiça, que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para nós entendermos a porção desta palavra que foi lida e que ela seja prática nas nossas vidas e nos nossos corações. Que seja assim, Senhor, por amor do Teu nome. Que o abrir dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua presença. Deus meu, Rei meu, Redentor meu. Amém. Como eu disse, o Sermão do Monte, e nós já falámos isto muitas vezes, é o beabá do cristão. É a lição mais básica da vida cristã. Se eu quiser ser assim um bocadinho mais duro, eu digo-lhe que se você não conhecer o Sermão do Monte, você nunca vai chegar a ser um cristão a sério. Um cristão à medida de Cristo. E ao longo desta mensagem nós reparamos que Jesus toma para si alguns tópicos mais fundamentais, de entre os mais sensíveis da nossa vida. Ele muda-nos o nosso caráter, Ele muda a nossa maneira de viver, Ele muda a nossa maneira de viver com os outros, Ele muda a nossa maneira de viver com Deus. E com isso em mente, Jesus, passo a passo, Ele vai nos mostrar como devemos viver diante de Deus. O Sermão do Monte, querida Igreja, não é para nós sermos mais sábios. O Sermão do Monte não é para eu declamar os 3 capítulos de cor e salteado. O Sermão do Monte é para eu guardar e viver diante dos homens e diante de Deus. O modo como devemos viver diante de Deus não é só aquilo que eu devo fazer. Existe mais para além disso. A Escritura, ela nos ensina aquilo que Deus já fez por nós. A Escritura nos ensina as bem-aventuranças, o resultado do trabalho de Deus no nosso coração. Eu só me torno humilde, eu só choro na presença de Deus, eu só me torno manso, eu só me torno misericordioso, eu só me torno pacificador, porque Deus trabalhou primeiro no meu coração. Dizer que eu consigo buscar a salvação é um erro muito grave. Porque primeiro Deus tem que trabalhar no meu coração, e no fim de Deus trabalhar no meu coração, então eu vou tornar-me um ser diferente, uma pessoa diferente. Se não fosse assim, eu viveria debaixo da religiosidade louca dos homens. Se não fosse assim, eu viveria como as demais religiões pelo mundo fora, as principais religiões. Porquê, pastor? Porque eles vivem regidos por pensamentos e filosofias
humanas. Isso é religiosidade farisaica. Isso não muda caráter. Isso não nos aproxima de Deus. Isso faz-nos hipócritas, arrogantes, orgulhosos, porque eu consigo fazer, eu sou melhor, eu consegui, eu alcancei, e não é isso que a Escritura diz. Deus fez, e eu só tenho que me deixar levar. Para fugir à religiosidade humana, eu tenho de ter vontade de ser sal e luz. Porquê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu me transforme sal da terra e luz do mundo. Por outras palavras, a vontade de Deus é que eu me transforme diferente ao restante povo da terra. Que eu incomode com a minha fé. Que eu incomode com a minha teologia. Que eu incomode com a minha crença. Eu que não me junte nas mesmas rodas que eles se juntam, como diz lá o Salmo 1. Ser pessoa diferente é o reflexo daquilo que Deus fez em mim. Então, se eu não sou diferente, Deus ainda não fez nada em mim. E eu muito menos posso fazer, porque eu sou um miserável pecador. Nós devemos aspirar, desejar, ser diferente e incomodativo a tudo o resto. E Jesus descreve neste sermão claramente o contraste entre a nossa vida e todas as outras restantes vidas. Como assim? Porque ele por várias vezes, ele vai dizer, ouviste o que foi dito. Porquê é que ele diz, ouviste o que foi dito? Parece que ele está falando de Bíblia. Mas ele está falando de doutrinas humanas, filosofias humanas. Tu ouviste o que te ensinaram, mas eu agora, eu vou-te dizer aquilo que eu quero que tu sejas. Não aquilo que eles ensinam, não aquilo que eles pregam, mas aquilo que eu te quero ensinar, aquilo que eu te quero pregar. Porque tu agora és diferente. O padrão de justiça do cristão tem que falar mais alto. E quando eu quero dizer com isto, eu não estou dizendo que você não peca, eu não estou dizendo que você não erra, eu não estou dizendo que você conhece a Bíblia toda, sabe todos os mandamentos, sabe toda a lei de Deus, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você tem que ter um padrão de justiça diferente da justiça dos homens. Você tem que se aproximar mais e mais e mais do padrão de justiça de Cristo. Por causa disso, Jesus se dá ao trabalho de nos ensinar sobre a forma ou de que modo nós devemos controlar o nosso coração. Porque nós estamos falando de corações, igreja. Já disse várias vezes e digo novamente. O cristianismo é a única religião que trata corações, que modifica caráteres. O cristianismo, Jesus não veio trazer o cristianismo à nossa vida para nós sermos abençoados financeiramente, para nós andarmos atrás das curas, atrás dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, dos mares se abrirem, das montanhas se moverem. Não. O cristianismo foi trazido por Cristo às nossas vidas para nos tratar o coração, para nos modificar o nosso caráter. É aí que nós vamos ser diferentes. Podemos até ser paralíticos, coxos, mancos, podemos estar numa fase terminal de câncer, mas o nosso coração tem que ser diferente. É isso que nós estamos falando. Porquê? Porque nós temos um Senhor, e quando nós sabemos que temos um Senhor, então eu busco a suficiência nele e não em mim. Nós temos um Pai, e porque eu sei que eu tenho um Pai, e não é um paizinho qualquer, é o Pai do céu, o Criador de todas as coisas, eu sei que Ele proverá tudo aquilo que nós necessitamos. Nós também temos uma fé e um reino. E porque eu sei que tenho uma fé e um reino, então eu devo, em primeiro lugar na minha vida, continuar buscando ou
ou tentando alcançar essa fé e esse reino. Nós temos um futuro em Cristo Jesus. Então, por causa disso, nós devemos buscar a maturidade da fé. Como diz lá em 1 de Pedro, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Todas estas coisas são os princípios mais básicos da nossa santidade. Se você não quer ter um Senhor, porque não quer obedecer. Se você não quer ter um Pai, porque não o reconhece. Se você nega a fé e o reino de Cristo. Se você não sabe que tem um futuro para além desta vida, então você não está em caminho de santificação. Você continua igual. Você não foi transformado. Isto é o Sermão do Monte. E nós agora chegamos ao capítulo 7, que é o ápice do Sermão do Monte. Jesus foi trabalhando devagarinho nas nossas vidas. E agora chegamos ao capítulo 7, ele diz assim: companheiro, companheira, só tens duas portas, só tens dois caminhos. Qual vais escolher? Capítulo 7 é o ápice. Por isso é que lá no verso 28, a Bíblia diz que aconteceu que, quando Jesus acabou de falar, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquê? Porque Jesus fala bem, com certeza que ele fala bem. Porque Jesus tinha uma voz forte, com certeza que ele tinha uma voz forte. Ele também não pregava com microfones. Mas não é só isso, não foi só por causa disso, foi porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O ensino dele, a doutrina dele, veio diretamente do trono da graça e não de pensamento ou de coração humano. Aí está a diferença. Jesus nos fala de termos uma vida centrada no reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, pela graça de Deus, na hora dele, no tempo dele, no lugar que ele escolher, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro o reino, primeiro a justiça, isto é viver centrado no reino de Deus. Isto não é ser religioso, isto é ser consciente daquilo que nós somos. Isto não é ser um falso piedoso, um falso religioso que mostra toda a sua religiosidade aos homens para receber deles o título de piedoso, o título de santo. Não, isso não é viver centrado no reino de Deus. Isso é viver uma vida de extrema hipocrisia. Eu avisei que este sermão, para ser pregado como deve ser, não é muito fácil. Porque não é bom para quem fala e também não é bom para quem ouve. Porque este sermão, este texto que nós lemos, ele tira-nos o tapete debaixo dos pés. Ele coloca-nos nos nossos devidos lugares e nos mostra realmente quem nós somos, com Cristo, e quem nós somos sem Cristo. Porque, como lhe digo, só há dois caminhos, só há duas portas, só há dois destinos. Então, Jesus fala em termos de uma vida centrada no reino de Deus. E também fala da maneira como essa vida centrada no reino de Deus, ou seja, uma vida de santidade progressiva, porque o seu processo de santificação, ele só vai acabar quando você morrer para este mundo. Só vai acabar o processo de santificação quando você colocar o pé dentro dos portões celestiais. Aí já não há mais processo de santificação, aí vai começar um novo processo, que é o processo dado por Deus o Pai, que é a sua e a minha glorificação. Mas até lá, nós temos uma vida para percorrer. E essa vida deve manifestar o nosso senso de justiça ou de autojustiça.
Eu tenho que combater o sentido de autojustiça da religião humana, da filosofia humana. E para isso eu tenho que parar de reclamar por tudo e por nada. Eu tenho que começar a amar. Porque quem não ama a igreja não tem sentido de justiça. Quem não ama não sabe o que é justiça. E muito menos sabe qual foi a obra de justiça que Jesus veio fazer a esta terra e nas nossas vidas. Para quem diz, como eu costumo ouvir dizer, eu acho que também já disse algumas vezes, mas já lá vai. Eu tenho o direito de viver. Você não tem nada de direito de viver. Eu tenho o direito. Você não tem direito nenhum. Só tem porque Deus é gracioso. Você só vive porque Deus o permite viver. Você só acorda porque Deus permite que você acorde. Você só tem saúde porque Deus permite. Você só respira porque Deus permite. Você só trabalha porque Deus permite. Nós não temos direito nenhum. Aliás, o nosso direito, o nosso único direito, era a morte e o inferno. Esse sim. Agora, faz-me confusão, como é que há alguns que dizem: Senhor, eu reclamo aquilo que é meu direito, restitui-me outra vez. Não faça isso, porque se Deus fosse restituir aquilo que é meu direito, era morte, era inferno. E nós estamos falando de graça de Deus, justiça que foi acreditada na sua e na minha conta por causa do justo que se fez injusto naquela cruz. É disso que estamos falando. Nós só somos porque Deus permite e Deus nos criou. Na queda, igreja, a única coisa que qualquer um de nós fazia, no fim de relevar uma traição, uma punhalada pelas mãos de Adão, o que é que Deus faria o que é que eu faria se estivesse no lugar de Deus? Destruía tudo, queimava tudo. Acabou-se, vamos começar de novo. O que é que ele fez? Começou derramando a sua graça nesse mesmo dia. Porque a Bíblia diz que ele foi ter com Adão. Então, mas Deus não sabia que Adão pecou? Sabia, mas ele foi ter com Adão. Aí começou a ser derramado graça. Ainda nem sequer havia lei. Quando ele chama Adão e diz: Adão, porquê fizeste isso? Ele está derramando graça. Porque Deus não tinha nada a perguntar. Deus tinha que atuar, destruir, queimar. Mesmo assim, ele ainda mata o primeiro animal da história e veste Adão e Eva com as peles dos animais. Graça. Então nós, para sermos justos, temos que ter a graça também, derramar graça também, sermos graciosos, sermos misericordiosos, porque isso foi o que Deus veio fazer ao nosso coração, através do Espírito Santo. Igreja, Jesus com este sermão, Ele nos coloca no nosso devido lugar. Com este sermão, Jesus nos despe e nos mostra a nossa nudez espiritual. O capítulo 7, como nós vamos ter a oportunidade, mais de 3 mensagens, penso eu, creio, ele nos ensina várias coisas. A primeira delas é que eu não possuo sentido de autojustiça. Porque eu não sou justo. Eu sou um miserável pecador, um injusto, mas que foi justificado pelo sangue de Cristo. Segundo, que nós devemos depender e aprender a depender de Deus, e somente de Deus, e não das nossas forças ou das nossas capacidades. Terceiro, que nós devemos andar no caminho de Deus, o caminho que Deus nos coloca à nossa frente, a vida e a morte, o bem e o mal. Qual vai escolher agora? Escolha o bem, escolha a vida. O caminho de Cristo. Quarto lugar, o capítulo 7 nos ensina que eu tenho que dar frutos de justiça. E o primeiro fruto de justiça, ou o fruto do Espírito, é o amor. Se eu não tiver amor, de nada se me aproveita aquilo que eu possa fazer, ou aquilo que eu seja. Quinto, o capítulo 7 me ensina que eu devo construir tudo isto sobre o fundamento correto, que é Cristo Jesus. Se você não anda construindo a sua vida
sobre a pedra basilar, a pedra de esquina, a pedra principal que é Cristo Jesus, você anda, em vez de construir, anda destruindo. No mínimo, você está se iludindo, está pensando que está trabalhando bem, quando está trabalhando mal. De novo, o Senhor Jesus nos está ensinando a viver uma vida de santidade. Não é uma santidade aparente no nosso exterior, é uma santidade de coração. Mas para isso eu tenho que me relacionar corretamente com Deus. Para isso eu tenho que me intimizar, acho que esta palavra existe, ser íntimo de Deus, para eu andar no caminho dele, para o conhecer, para lhe fazer as suas vontades. E isto vai mudar inevitavelmente o meu relacionamento com o meu próximo. É ponto assente. Não há volta a dar. Quando eu me inclino para Deus, eu me afasto do mundo. E quando eu me afasto do mundo, eu vou perder amigos, eu vou perder familiares, eu vou começando a andar sozinho. É isto que a palavra nos faz. É isto que a santificação nos provoca. Agora, vamos falar um pouco sobre o texto. E a pergunta que se coloca é: porque é que a autojustiça, a minha justiça própria, é tão problemática? Porque é que Cristo combate a autojustiça? O verso 1 fala num julgamento hipócrita. Ao contrário do que se ensina aí, Cristo não está dizendo, já lá vou falar disto, mas Cristo não está dizendo para eu não julgar. O que Cristo está dizendo é: não julgueis por tua própria justiça, à tua própria maneira, com os teus próprios fundamentos. Para quê? Para que não caias e não sejas julgado também. Se um juiz julga pela lei, você acha que o juiz pode alterar a lei? Não, porque ele passa a ser julgado também pela sua própria lei. Entende? E Jesus já tinha falado nisto, aí um pouco mais atrás, no capítulo 5, verso 20. Eu penso que os escribas e os fariseus ficaram perplexos, porque no verso 20 do capítulo 5 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, espera aí, pastor, parece que Jesus se contradiz. Então no capítulo 7, verso 1, ele diz: não julgueis. Para quê? Para que não sejais julgados pela forma e pelo modo com que julgas. Mas no capítulo 5, verso 20, ele diz: se a tua justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, e inclui-se aqui os filósofos humanos, os pensadores humanos e aqueles que querem arquitetar um cristianismo mais moderno, mais liberal, mais agradável, se a tua justiça não exceder a esses, tu não entras no reino dos céus. Porquê é que Jesus está falando nisto? Jesus está falando uma das coisas que eu mais combato durante a minha vida terrena, que é a falsificação das Escrituras Sagradas. É o adultério provocativo às Escrituras Sagradas. É isto que Jesus está combatendo. Porque os fariseus tinham apanhado a porção da lei, desde Levítico, Números e Deuteronômio, eles agarraram daquelas leis e eles, agora vamos tornar isto mais fácil para as pessoas. E arranjaram o Talmud, o manual das boas práticas. E eles dividiram a lei de Deus, a lei que Deus falou a Moisés para entregar ao povo, e dividiu-a em 613 regras. Eu não tenho agora o número de cabeça, mas cerca de 200 e tal eram as regras proibitivas e 300 e tal eram as regras que não se podia fazer, ou seja, estávamos sempre fritos.
Mas se formos ler Mateus 23, Jesus vai dizer ao povo: ouçam tudo aquilo que aqueles homens falarem, mas não os imitem. Porquê? Porque aquilo que eles estavam falando era de proveniência humana, era adultério às Escrituras. E isto fala-nos, sim, agora sim, de religiosidade humana, porque o mal não é você ser religioso. O mal é você ser religioso por intermédio e influência de pensamentos e filosofias humanas. Porque isso vai torná-lo arrogante, orgulhoso, egoísta, hipócrita. Ora, se eu tiver esses atributos comigo, o meu coração está negro, já não reside luz no meu coração. E Jesus vai dizer: se a tua luz estiver no teu coração, se as trevas estiverem no teu coração, como é que é? Deixa-me ver aí. Está aí no capítulo 6. Meu Pai, no verso 23, porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Nós já falamos sobre isto, dos olhos. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, ou seja, a luz tu pensas que brilha em ti, mas que não brilha, elas continuam a ser trevas. Que grandes trevas serão. Porquê? Porque você vai viver uma vida inteira enganado, pensando, porventura, e até existem muitas boas pessoas que pensam que são salvas e não são. Não são porquê? Por causa dos maus ensinamentos, por causa da turpação das Escrituras Sagradas, e isso bloqueia a ação do Espírito Santo. Porque quando eu penso que sou bom e quando sou merecedor de tudo aquilo que é de Deus, então o meu coração está em trevas. Entenda bem, Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar. Você deve julgar, sim. Mas eu não posso julgar debaixo do meu padrão de justiça. Porquê? Porque eu não sou justo. Eu tenho que julgar, posso julgar e eu devo julgar apenas e somente debaixo do padrão bíblico. Paulo falou isso, Pedro falou isso, João falou isso, Tiago falou isso, aliás, quase todos falam isso. A autojustiça, quando eu penso que sou justo, ela rege-se pelo um padrão de aparência, ou seja, eu quero mostrar aos outros aquilo que eu realmente não sou. A minha justiça é imputada, é obrigada aos outros. Qual é a forma de eu criar para mim um padrão de autojustiça? Qual é a forma de eu criar para mim uma maneira que me possibilite julgar o outro? É olhar para alguém, em primeiro lugar, olhar para alguém e analisar qual é o seu padrão de vida. Meu pai, há muitos que já me disseram assim: pastor, mas como eu posso pecar? Eu não peco. Aliás, aquele ali peca mais do que eu. O pecado dele é maior. Isso é um padrão de autojustiça enganoso, por duas razões. Porque engana ao próximo e engana-se a ele próprio. Pecado é pecado, igreja. E nós temos que saber reconhecer, também não é como falam, que eu agora já não peco. Peco sim, porque a minha natureza pecaminosa continua cá. Ela só vai acabar na hora que eu morrer para esta terra. Mas eu tenho conhecimento que tenho um Deus, um Pai, um Senhor, que se eu me arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Mas isso não me faz a mim maior do que o outro. Porque no pecado que ele está a pecar, eu posso ir pecar também. Seja ele qual for. Eu não posso sentir melhor em relação aos outros,
Uma vez estava numa igreja, ouvindo uma pregação, estava cá fora não, nas últimas cadeiras, que eu pertencia ao som e a mesa estava ali perto, e eu também estava ali nas cadeirinhas, ali estava ao pé da ventoinha, acho que foi para esta altura. Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Nós fazemos 3 anos de obra, sabia? Estamos de parabéns. Por causa da sua e da minha perseverança. Mas bom, eu estava sentadinho cá atrás e entrou alguém. Eu senti ao entrar alguém e quando eu olho para o lado, a pessoa sentou-se afastada de mim nas outras cadeiras, um bêbado, um alcoólico, mal vestido, mal cheiroso. E nas cadeirinhas à frente, logo a seguir, as senhoras que lá estavam, as nossas irmãzinhas queridas, elas olharam para trás, viram que era um alcoólico, mal cheiroso, mal vestido, levantaram-se e mudaram de lugar. E aquilo doeu no meu fígado. E eu levantei-me do meu lugar e fui-me sentar ao lado dele. Levei a minha Bíblia e de vez em quando falava com ele, realmente já era muito mal. No meu nariz. Mas o que importa não é aquilo que eu sinto. Não é aquilo que eu cheiro, não é aquilo que eu olho. Para mim o que me importa são corações, são almas. Sejam elas alcoólicas, mal vestidas ou mal cheirosas. E quando o culto acabou, o senhor levantou-se, eu disse, você quer ficar mais um bocadinho, quer conversar? Não, eu vou-me embora. Assim, uma voz assim um bocado trêmula. E o pastor da igreja veio falar comigo. Eu já era pastor na altura, só que era um pastor secundário. O pastor da igreja veio falar comigo e disse, pastor João, você não pode autorizar que estas pessoas se entrem e se sentem, que isso dá mau aspecto e incomoda as outras pessoas. Olha, meu querido, a mim não me incomodou. Se alguém tiver incomodado, saia. Porque a mim não me incomodou. Eu ando aqui não é pelas vistas. Eu ando aqui não é pelo que eu vejo. Eu ando aqui não é pelo que eu ouço, não é pelo que eu sinto ou que cheiro. Eu ando aqui para fazer uma obra. E a minha missão é reconciliação. E a reconciliação muitas vezes o vai levar a sítios onde você não quer ir. Fugir da mensagem. Maravilha. Onde é que eu ia? A autojustiça. Eu não sou melhor do que os outros. Eu sou exatamente a mesma coisa, esteja eu roto ou esteja eu de terno e lacinho ou gravata daqueles mais, um fato daqueles mais caros. Eu não me importo pregar com a mesma camisa, eu não me importo pregar com as mesmas calças, porque eu não sou mais do que os outros. Isso fazem assim os hipócritas, os arrogantes, os orgulhosos. Mas isto aqui, a falsa interpretação, eu já me alonguei, porque no verso 1 existe uma falsa interpretação que nós fazemos da Bíblia, que é, não devemos julgar, isto é falso, nós devemos julgar sim. E se você ver aí no versículo 15, o que é que Jesus diz? Capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra acautelai-vos é a mesma palavra que o João emprega no seu primeira carta, que é provai os espíritos. É a mesma palavra que que Pedro emprega na sua primeira carta, julgai, provai os espíritos. Jesus está nos convidando a julgar. O que é que eu vou julgar? Eu vou julgar se o homem que está falando, se ele realmente está falando a palavra ou não. E eu já vos disse muitas vezes, este lugar aqui é extremamente perigoso para mim, porque você tem uma Bíblia aberta na sua mão. E quando você olhar aí na sua Bíblia, que vir que alguma coisa que eu estou falando não corresponde à Bíblia, então aí você pode julgar sim, pode e deve. Amém? Claro, em amor, isto é tudo feito em amor. Romanos 16, 17, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos.
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, que analiseis, que julgueis. 1 Coríntios 5, continua Paulo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Como é que eu posso não me associar? Quando eu tenho a noção da realidade. Aquela pessoa não serve para mim, como é que eu faço isso? Julgando. Eu vou julgar. Não com o meu próprio padrão, porque eu não sou melhor do que ele, mas pelo padrão bíblico. Eu vou analisar a vida dele à luz, com as lentes da Bíblia e ver, analisar, julgar. A Escritura nos ensina sim a julgarmos, a testarmos, a provarmos com verdade, com justiça e com amor. Paulo nos vai dizer: se alguém pecar, vai falar com ele. Se ele não te quiser ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim não te quiser ouvir, leva-o ao conselho da igreja, leva-o à assembleia, à igreja. E se ele não quiser ouvir a igreja, então esse que seja excluído. Como é que eu vou excluir alguém? Pelo julgamento. Como é que eu vou julgar? Pela palavra. Amém, igreja? Tudo isso com verdade, com justiça e com amor. Igreja, olhe para mim. Se eu digo que amo a Cristo, eu devo primar pela verdade. Esse deve ser o meu ponto de honra. A verdade acima de tudo. Pastor, mas você vai perder um amigo, paciência. Jesus perdeu tantos. Pastor, você vai perder família, paciência. O que Jesus disse: olha, eis aqui os meus irmãos e minhas irmãs e a minha mãe, aqueles que fazem a minha vontade. Ele vai dizer mais à frente: meus amigos são aqueles que fazem aquilo que eu mando. Então eu devo primar pela verdade. E eu, para primar pela verdade, a justiça tem que estar em mim, a justiça de Deus, e eu tenho que julgar essa mesma justiça. Mas qual é o problema de julgarmos? Julgar, separar, escolher, relacionar, determinar apenas e somente baseado no que eu sei, de facto, naquilo que eu vejo. Eu não posso julgar ninguém por aquilo que me falam, eu não posso julgar ninguém porque eu ouvi dizer. Igreja, isso é o que nós fazemos mais. Eu tenho que, se julgar alguém, eu tenho que julgar pelo que eu ouvi e pelo aquilo que eu vi. A inclinação do meu coração é muito importante, porque pela inclinação do meu coração depende o meu julgamento. Se o meu coração estiver inclinado para a arrogância, eu vou fazer um julgamento hipócrita. Exatamente igual ao publicano e ao fariseu. O fariseu estava em pé, batendo no peito: eu dou os meus dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esses aí, como os demais, apontando para o publicano. Só que a diferença é que a justiça estava sobre o publicano e não sobre o fariseu. Embora ele fosse religioso, embora ele soubesse a palavra, embora ele também pregasse a palavra, mas a justiça estava sobre o publicano, porque o publicano estava lá humilhado, dizendo: Senhor, se propício a mim que sou pecador. Ele nem levantava os olhos. Isso é ser justo. E quando nós alcançamos este ponto de justiça, nós conseguimos lucidamente julgar alguém com a verdade e com a justiça e com o amor. Eu não posso julgar somente pelo meu coração, porque eu quero agradar alguém e então excluo o outro. Isso é o que se faz hoje. Isso não é cristianismo, igreja. Isso não é santidade. Julgar alguém com base no meu conjunto de regras é completamente errado, porque as minhas regras não são as regras de Deus e as regras de Deus não são as minhas.
Eu não posso querer moldar ninguém mediante a minha regra, o meu conceito. O meu conceito de justiça está muito longe do conceito divino de justiça. Portanto, eu não posso julgar ninguém debaixo das minhas regras. O que é que nós vemos? É isso que eles fazem. Já tive em igrejas que, se alguém pecasse, embora nós não conheçamos o coração de quem pecou, porque o pecado pode existir no coração hoje, mas dali a 2 segundos, 3 segundos já não existe, porque Deus perdoa, é automático. Mas mesmo assim, as direções das igrejas colocavam essas pessoas de parte, não podiam comer o pão, não podiam partilhar o vinho, não podiam partilhar as atividades. Quem se julgam eles para fazer isso? Para julgar só Deus. Para julgar só Deus. E mesmo conforme eu falei em Paulo, a igreja excluir alguém, isso tem que ser em comunhão com o Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito Santo tem que estar incluído no assunto, porque Ele é que é o verdadeiro, o justo e o amoroso. Amém, igreja? Devemos ter cuidado com essas coisas. Se eu fizer isso, eu sou mais um do grupo de fariseus hipócritas. Eu estou a falar consigo hoje. Deus está a falar consigo hoje. Não estou a falar com mais ninguém. Ai, o meu marido devia catar. Ai, a minha esposa devia catar para ouvir isto. Não, eu estou a falar para você hoje. É Deus que está falando hoje. Amém? Só cá está quem Deus determinou que cá estivesse. E se você está aqui, então a conversa é consigo também. E comigo. Olhe para os outros com os olhos de Deus. Esse é o mistério. E essa é a verdade absoluta. Eu tenho que olhar para o outro, não com os meus olhos, mas com os olhos de Deus. Eu tenho que olhar para o outro com os mesmos olhos que Jesus direcionou a Pedro no fim de ele negar 3 vezes. Compreende isto? É assim que eu tenho que olhar para o outro. É assim que eu consigo julgar com verdade, com justiça e com amor. Porque, acima de tudo, eu tenho que estar sempre disponível para uma segunda oportunidade. E isso só pode vir da parte de Deus. Deus deu-nos uma segunda oportunidade. Nunca se esqueça disso. Não vai dar uma terceira, Ele já deu a segunda. Vital para a nossa vida, vital para a nossa felicidade, vital para a nossa boa vivência aqui e lá. Então, essa segunda oportunidade nós devemos também promover a segunda oportunidade de Deus, e isso torna-nos pacificadores. O pacificador não julga, analisa, aconselha, chama a atenção, disciplina, sim, mas sempre com o intuito de salvar aquela alma. Nós temos que tentar lembrar, ao tentar julgar o outro, a nossa única lembrança é quem Deus é. O que é que Deus faria se este fulano ou esta fulana se arrepender na minha frente? O que é que Deus faria? Sabe o que é que faria? Perdoava. Porque Ele é justo. E eu sou o quê? Nós somos o quê? A Bíblia diz já em Isaías que nós somos trapos de imundície. Toda a nossa justiça é nada para Deus. É 0. Se houver um número abaixo de 0, corre lá esse número. É o que eu sou, é aquilo que você é. Deixa-me dar uma nota importante, que eu acho que, se nós vimos à igreja, se nós oramos, se nós cantamos hinos, se nós ouvimos a palavra e fazemos tudo isso no conhecimento da grandeza e da majestade de Deus, então, se eu sei que Deus é grande e majestoso, quem é que eu penso que eu sou ao pé de Deus? Veja o caso de Jó.
Jó barafustou tudo, barafustou, perguntou, e Deus pensou, agora pronto, agora vou responder a Jó. Respondeu-lhe com 70 perguntas, e nenhuma delas pertencia ou tinha respeito àquilo que Jó perguntou. Mas há uma pergunta que Deus fez a Jó, que o calou. Onde é que estavas tu quando eu fiz a terra? Onde é que estavas tu quando eu te fiz? A Bíblia diz quem nós pensamos que somos na presença de Deus. Grandes, majestosos. A única pessoa que andou com o rei na barriga foi Maria. E Maria era uma mulher miserável. Mas há aí muita gente que pensa que tem um rei na barriga. Se nós não sabemos quem é Deus, se nós não vemos Deus, se eu nunca discerni quem é Deus, então também não posso me colocar na posição de Deus aqui neste lugar. Quando você contempla o Deus Todo-Poderoso, forçosamente você vê e você muda o seu padrão de justiça. Quando você compreende o Deus Todo-Poderoso, você vai reconhecer que em si mesmo não existe justiça capaz de julgar o outro. Não percebi, pastor? Você é exatamente igual ao outro. Portanto, não há julgamento possível. Poderá um ladrão julgar outro ladrão? Um assassino julgar outro assassino? Não. Não existe padrão de justiça que dê. Então, o que é que eu faço, pastor? Naquilo que a Escritura diz que eu posso julgar, julgo. Comportamentos incorretos. Não seja tolerante com o pecado. Combata as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, porque isso é como Jesus diz, são como lobos vestidos com peles de cordeiro. O que é que fazem esses lobos? Mordem? Não, não mordem. Matam? Também não. Mas agarram na sua mãozinha e, em vez de os levar para a ponta da salvação, levam-os para o abismo da perdição. Então você deve julgar. Você deve pôr um ponto final. Você deve ser um verdadeiro apologeta, um defensor da fé. Como diz Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Amém, igreja? É assim que nós devemos julgar. Romanos 14,4 diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Eu não posso julgar ninguém, mas eu devo aconselhar. Eu não posso tolerar o pecado, mas eu devo combater o pecado. Eu não posso me deixar influenciar por falsas doutrinas hipócritas, mas eu devo combater essas doutrinas. Como? Pela Bíblia. Busque a solução. A Bíblia nos dá todas as soluções, todas. A Bíblia nos apresenta todos os modos de defesa. No verso 2, Jesus vai dizer, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. O que é que Jesus está falando isto? Jesus está nos dizendo para não nos colocarmos no papel de juiz para justificar a nossa própria vida. Por outras palavras, o seu pecado não é mais pequeno que o pecado do outro. Isso, e mesmo que seja, não lhe dá o direito de julgar a vida do outro. Dá-lhe, sim, a obrigação de você pegar na mão desse irmão e agora senta-te aqui, meu amado, e vamos conversar. Caíste, não caíste? Foi por querer, não foi por querer, não interessa. Vamos pedir perdão a Deus, arrepende-te, pede perdão a Deus, Ele perdoa-te. Se Ele não quiser, o problema aí já é outro. Amém, igreja? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação, e não a julgar os outros. Nós devemos procurar ansiosamente a misericórdia
Jesus vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Eu deixo de ser julgado por aquilo que estou julgando, mas eu vou receber misericórdia. E isto vale para tudo na nossa vida. É, pastor? É. E lá fora é igual. Mas pastor, ele é um gentil. Não importa. É um ser humano como você. Feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Deixe para Deus o que é de Deus. Os julgamentos condenatórios são para Deus. Até o próprio Deus disse que se entregaria o juízo a Jesus. Mas numa outra passagem, ele diz que quem se condena somos nós próprios, pelas nossas próprias palavras. Portanto, veja que nem Deus interfere ativamente como juiz, porque quem profere a condenação somos nós. Ele somente a executa. Você está a entender a gravidade disto? Você está a entender o que é que Jesus está aqui falando nestes 6 versículos? A nossa pretensão é sempre julgar porque pensamos que somos melhores que os outros. É o que Jesus está aí a dizer no verso 3. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava. A trava aqui, literalmente no grego, é barrote. É uma viga de madeira que eles utilizavam para suster todo o telhado. Agora, outras Bíblias dizem o cisco. O cisco, não sei se é a vossa. Mas na minha diz o argueiro. O argueiro é uma falhazinha de madeira que nós, como é que chama? As farpas, não é? Quando se espetam às vezes na carne, quando nós trabalhamos com madeira, aquelas farpas ou aqueles bocados de arbusto do mato. Ora, nós conseguimos ver uma farpa, que eu já não consigo, tem que ser com óculos e bem graduados. Conseguimos ver uma farpa, mas não conseguimos ver um barrote, uma viga está à nossa frente. Está entendendo o que é que Jesus está falando? Eu não sou superior ao outro. Porque o que Jesus está dizendo é, grosso modo, é isto. O problema dele é o mesmo que o teu. Só que tu é que és cego, não o vês. Nós não somos moralmente superiores a ninguém. Nós temos sempre um barrote na nossa vida. E não vai ser tirado, por enquanto. Nós somos completamente iguais uns aos outros. Cada um com os seus defeitos, cada um com as suas virtudes, mas no fundo, quando Deus olha para nós, Ele não vê diferenças. Se não fosse o sangue de Cristo, você até poderia ser muito bonzinho na sua vida, mas ainda assim Deus via pecado, via miséria, via decreto para a morte. Mas ele, por causa do sangue de Cristo, ele agora não vê nada disso, ele não enxerga essas coisas. O problema somos nós. Continuamos a querer fazer o papel de Deus. Apenas nós somos um pouquinho diferentes por causa da misericórdia derramada por Deus. Por isso nós temos que ser misericordiosos. O verso 4 diz assim: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando-me a trave do teu. Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Novamente, Jesus não está dizendo que nós vamos ficar perfeitinhos, nós vamos ficar a mesma miséria. Mas por causa da graça e da misericórdia de Deus a trabalhar em nós agora conseguimos ser misericordioso com o outro, dar a tal segunda oportunidade ao outro. Isso não quer dizer tolerar o pecado do outro. Isso quer dizer ajudar o nosso irmão. E veja que Jesus tem sempre um nome para quem se julga superior em relação ao outro. É, pastor? É. Jesus dá nome às coisas. Ele diz aí, verso 5, hipócrita é o nome para quem quer se sentir superior ao outro. Jesus chama esses hipócritas. É por isso, igreja, que a Bíblia, ela nos humilha para Deus. Ela nos mostra quem nós realmente somos. Que fibra que nós somos feitos.
Para que é que ela faz isso? Para não sermos hipócritas. Para não praticarmos o pecado da destruição. O pecado da cegueira, porque não vemos o barrote à nossa frente, mas vemos o cisquinho no olho do irmão. A Bíblia nos humilha. Por isso é que a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que dizem assim, Senhor, se não fores tu, eu estou lascado, porque eu não presto para nada. E Deus vem e diz, pronto, porque tu humilhaste, és humilde de espírito, és dependente da minha graça, eu dou-te o céu, dou-te o meu reino. Ai, meu Pai, nós precisamos ter gente na nossa vida que nos fale sobre os nossos pecados. E é por isso que eu digo, estou muito orgulhoso daquilo que Deus tem feito em mim. Se calhar há uns anos atrás eu não falava tanto de pecado, de morte, de inferno, eu não ouvia tantas reclamações, tantas mensagens, o pastor é frio, não tem amor, o pastor é uma besta. Mas eu digo assim, eu vou falar de quê, igreja? Porque é falar nisto que nos traz o amor de Deus e nos traz à realidade daquilo que nós somos mesmo. Porque se não fosse Cristo, não se iluda. Se não fosse Cristo, o seu caminho, que tivesse na igreja, que não tivesse na igreja, o seu caminho era morte, era inferno. Por causa de quê? Por causa do seu pecado. Então eu preciso falar nisto, porque a Bíblia fala nisto. Tiago 1, 23 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, Jesus chama esse de hipócrita. Mas Tiago não chamou ninguém. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Eu sou muito bonito. Eu às vezes estou ao espelho a fazer barba e digo, olha João, já foste mais bonito qualquer. Estás a ficar mesmo velho. Já com verrugas aí nos olhos. O seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que o Tiago está aqui dizendo é que se eu ouço a palavra e não a pratico, é como se eu estivesse num espelho a olhar para mim próprio. Mas assim que eu saio do espelho, eu esqueço a minha imagem. Entendeu? Então pratica a palavra. Não queira ser um hipócrita. Até porque a verdadeira confissão do pecado é quando nós damos nome ao nosso pecado. Quando nós falamos, Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu respondi mal à minha mulher, eu fiz isto ao meu marido. Quando nós damos nome ao pecado, isso para Deus é a limpeza. Agora, caminhando já para o final, qual é a verdadeira atitude de um cristão? Verso 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. A atitude de um cristão é reconhecer perante Deus o seu próprio pecado. Porque, convenhamos, que autoridade tenho eu de estar a aconselhar alguém acerca de algum determinado tipo de pecados quando eu próprio faço a mesma coisa? Quando eu próprio não me arrependi perante Deus de outro qualquer pecado? Porque é como eu lhe digo, pecado é pecado. Seja grande, seja pequeno. Seja redondo, seja quadrado. Seja triangular, seja um paralelepípedo. Pecado é pecado. Se você pecou, enquanto não se arrepender, não tem autoridade nenhuma. Não tem justiça nenhuma para estar a tratar do pecado de alguém. É isto que Jesus está falando no verso 5. Tira primeiro o teu pecado, tira primeiro o teu barrote. E depois, quando estiveres bem com Deus, quando estiveres em paz com Deus, então vai ajudar o teu irmão. A Bíblia não nos proíbe de ajudar o nosso irmão com o pecado. Agora, o que ela refreia é a inclinação do nosso pecado. Ou do nosso coração ao pecado. Porque é muito fácil eu criticar. É muito mais difícil eu me arrepender. Mas criticar é fácil. Muitos se gloriam pelas quedas dos outros. Muitos se alegram pelas lágrimas do outro. Muitos exultam, fazem festas por causa das dores do outro. Isto é fácil fazer isso. Nós somos expertos
Nisso nós somos bons. Agora, difícil é você chorar as lágrimas do outro e rir-se das conquistas das conquistas que o outro conquistou. Isso é que é difícil. Precisamos tirar o barrote. Você promove a vida espiritual do seu irmão? Você ora e clama a Deus por ele? Você chora pelo seu irmão? Você chora por ver que esse seu irmão está a caminho da perdição e você não pode fazer nada? Você faz isso? E o que fazer quanto ao incrédulo? O versículo que eu vou ler, o verso 6, totalmente mal interpretado. O verso 6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, e não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e voltando-se vos despedacem. O que é que Jesus está falando aqui? Ele largou um tema praticamente que nós estávamos a entender, sim ou não? Agora vai falar aqui cães e porcos, pérolas e coisas santas. O que é isto? O que é que Jesus está falando? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é que Jesus estava dizendo. E para quem é que ele estava dizendo? Porque o judeu, quando queria ofender alguém, não lhe chamava filho daquela senhora, não. Chamava-lhe cão ou porco. Isso era uma grave ofensa para um judeu. Se alguém tocasse num destes animais, num cão ou num porquinho, ficava cerimonialmente impuro. Porco e cão eram animais para afastar. E você repara que o Apocalipse vai falar muitas vezes em cães. Jesus está dizendo para não deixarmos de julgar. É isto que Jesus está dizendo literalmente. Não deis aos cães as coisas santas e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que Jesus está dizendo é para não deixarmos de julgar. Porque ao não fazer isso, se eu deixar de julgar, se eu deixar de analisar as Escrituras, eu vou progressivamente, gradualmente me tornando conivente com isso. Eu vou abanando com a cabeça. Sim, está tudo bem. Deus é paz e amor. Uma hora qualquer eu arrependo-se e Deus perdoa. Eu nem vou meter nisso, porque a vida não é minha, pastor. Você está-se a tornar conivente. Você gradualmente vai atestando uma boa conduta quando ela é má. Nós começamos a abrir mão de valores bíblicos em prol de conservação de amizades, de filosofias, de comportamentos. Uma vez disseram você, evite, pastor, evite, num restaurante, à mesa do restaurante, evite falar de Deus, evite falar da Bíblia. Está bem, eu vou falar de quê? De bola, política, de futebol, de carros? Que era para não se... Ai, meu pai. Ai, meu pai. Estão a tentar manter as amizades. As amizades são mais importantes do que Deus. Família é mais importante do que Deus. Relacionamentos, filosofias, ideias são mais importantes do que Deus. Aqui só há um que poderá ir ingressar numa faculdade, numa universidade. Vai ser o pior sítio onde ele vai entrar. Porque das duas uma, ou julga pela Bíblia os comportamentos, ou então insere-se e é conivente com os outros. Porquê é que você pensa que tantos jovens se perdem? Por causa da vergonha que eles passam no meio das filosofias, no meio dos ensinamentos falsos. Eles ficam frustrados. Eles não têm base, não aguentam essa pressão. E eles vão indo, vão encaixando. Pai, deixa lá, eu depois no domingo vou à igreja, eu limpo isto tudo. Não, nada disso. Uma vez manchado, manchado está.
Esse é o perigo. Esse é o desafio. Você nunca vai conseguir agradar o mundo com pérolas. Como quem diz, quando Jesus está aqui falando em pérolas, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo valores cristãos. Essas são as nossas pérolas. O nosso maior tesouro são os valores cristãos bíblicos. E eu digo uma coisa, igreja, eu não estou disposto a abrir mão. E você? Por amizade nenhuma, por família nenhuma. Já muitas vezes eu ia morrendo. Por várias razões, por vários acidentes. Nunca morri. Por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então é a Ele que eu tenho que agradar. Não foi amigo nenhum que me salvou, não foi família nenhuma que me salvou, foi Cristo. Então eu não vou abrir mão das minhas pérolas. Não vou dar aos cães, nem vou dar aos porcos. Quando Jesus fala aqui de dizer não deis aos cães as coisas santas, o que é que me vale a mim estar a rebater com um gentil já bêbado e eu também tenho uma cerveja ou um copo de vinho à minha frente e estar a debater Bíblia com ele? Isso é lançar aos cães coisas santas. Eu tenho que perder tempo convosco. As minhas coisas santas eu tenho que as lançar sobre as vossas vidas, não é aos cães. Amém? Não estou a colocar em causa o meu ministério da reconciliação. O que eu estou aqui falando é que por causa da minha amizade eu não exerço o meu ministério. E a Bíblia diz, afastem-se deles. Afastem-se deles. Paulo diz isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Coisas santas e as minhas pérolas não dou a esses. Porquê? Porquê? Porque se eu perder tempo, se eu for investir as coisas que me são benéficas a mim, poderá dar-se o caso de eu ficar conivente, de eu ir na onda e depois o mundo se volta contra mim. Jesus contou uma parábola de um homem que ficou limpo de um espírito demoníaco. Mas porque ele não praticou, não ouviu, não deu atenção a estas coisas, o diabo vem, esse espírito veio e trouxe mais 7. Eu posso bem, sim, ficar pior do que estou se eu abandonar as minhas pérolas, os meus valores cristãos. E nós sabemos que é assim. O que fazer? 3 coisas que eu quero rapidamente falar convosco. O que é que eu faço então? Primeiro eu tenho que saber quem tem a trave no olho sou eu. E isto me leva a crer que seja qual for a dimensão do pecado do outro, o meu é sempre o maior. Porque eu é que tenho a trave, é o barrote, a viga. E como eu sei que tenho uma viga à frente dos meus olhos, tenho um pecado maior que os outros, então eu tenho que aprender com Deus e com a sua justiça. Porque eu sei que se Deus me tirar a minha trave, é porque Ele é justo, bom e misericordioso. E eu tenho que aprender isso. No dia que eu aprender isso, então aí sim, eu posso ir ajudar o meu irmão. É impossível ter a visão correta de Deus se não for pela palavra. E a trave só é tirada pela palavra, pela meditação, pela leitura, pela compreensão, o João diz que comeu as páginas do livro sobre a mel. É assim que nós aprendemos com Deus e com a sua justiça. Segundo, quando eu tirar a trave do meu olho, eu tenho que olhar para o meu próximo com compaixão. Porque aquilo que Deus fez a mim, com certeza vai fazer a ele também.
porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Então eu não posso olhar para Ele com um olhar de desdém, com um olhar acusador, porque eu já tive uma trave e Ele só tem um cisco. Não sei se você está a entender, igreja, o que é que Deus está a falar connosco hoje. Não tente comparar a sua justiça com o pecado do outro. Compare-se antes a Deus, e você assim sempre usará de compaixão com o seu próximo. Amar o próximo que Jesus fala não é beijinhos e abraços. Se fosse assim eu não amava ninguém. E agora com esta pandemia muito menos. Não é. Amar o próximo não é isso. Amar o próximo é olhar para ele com os olhos de Deus. E isso a mim tem que gerar em mim um sentimento de misericórdia, um sentimento de amor, um sentimento de graça. Porque é assim que Deus olha para mim. Terceiro e último conselho para o que é que nós devemos fazer. Enquanto você não parar de olhar para o outro, você estará sempre paralisado para aquilo que realmente tem de fazer. O pecado do outro não é responsabilidade sua. Responsabilidade sua é, sim, tentar ajudar a que ele se livre do pecado. Pelo arrependimento, pela palavra, levá-lo às práticas bíblicas, ensine-o pela palavra como é que ele deve andar. Muitos pecam por falta de conhecimento, sabia? A Bíblia diz lá em Ageu, salvo erro, Ageu 2, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não estava morrendo. O povo era pequeno. Porque não queria saber, não queria conhecer. E esta é a razão para que eu invisto tanto tempo para elaborar um sermão destes. Esta é a razão para que eu estudo, eu pesquiso. Esta é a minha missão. Esta é a sua missão. Ajudar quem está necessitado. E muitas vezes a necessidade mais grave do outro não é dinheiro, não é comer. É uma palavra de compaixão, uma palavra de misericórdia. Pare de reclamar, igreja. Pare de dizer que está tudo mal. Comece a trabalhar para o reino. Você conhece aí uma quantidade enorme de pessoas que estão à espera de uma palavra destas. Eu fui um deles. Quando eu pensava que toda a gente me acusava, ninguém gostava de mim, nem meu pai, nem ninguém, sozinho na vida e no mundo, farto de fazer asneira. E alguém chega ao pé de mim e diz: olha, Jesus te ama. Isso foi ouro para mim, foi uma pérola. Porque era disso que eu estava precisando. Era de alguém que me amasse, que me ajudasse e que me moldasse. Isso fez-me de mim um homem melhor? Não. Continuei fazendo asneira, não é mesmo? Mas eu sei que alguém me ama. E quando eu pensar em me arrepender, porque o teimoso aqui sou eu, esse alguém me perdoa, me levanta, me leva para a mão. Este é o ponto. É isto que Jesus está falando connosco. Então, trabalhe para o reino, pare de reclamar. Para finalizar, eu só queria chamar uma atenção. Nós somos tão pobres, tão miseráveis, que nós trilhamos e moldamos padrões para os outros, que não são os padrões de Deus. São os nossos padrões. São aquilo que nós gostávamos que Deus fizesse. Se eu fosse Deus, fazia assim. Graças a Deus que você não é Deus, nem eu. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Eu estou a falar daquilo que é mais básico do cristianismo.
Se você não entendeu isto, eu fico muito triste. E você vai ter que começar do início outra vez. Amém? Que Deus vos possa abençoar em graça e misericórdia.